Bem-vindo ao módulo 5, Programas no contexto das artes e cultura para adultos mais velhos. Neste módulo iremos falar sobre determinar os tópicos dos programas no contexto das artes e da cultura para adultos mais velhos. Selecionar os conteúdos programáticos no contexto das artes e da cultura para adultos mais velhos. Aspectos a ter em conta na terminologia a utilizar nos programas para adultos mais velhos. O objetivo do módulo é que os educadores de adultos e outras pessoas que criam atividades educativas para adultos mais velhos compreendam como incorporar a arte e a cultura em programas educativos para este grupo. Após a conclusão, será capaz de planear programas com conteúdos artísticos e culturais para adultos mais velhos. Criar e implementar atividades que respondam às necessidades e interesses dos alunos adultos mais velhos, promovendo a participação ativa e a colaboração. Criar um ambiente de aprendizagem solidário e inclusivo que promova a diversidade, a independência, o respeito mútuo e zonas seguras para o crescimento e a partilha através destes programas. Os programas concebidos para adultos mais velhos são essenciais para desconstruir preconceitos e promover a inclusão na luta contra o idadismo. Estas iniciativas desempenham um papel crucial na abordagem dos seguintes domínios: mobilidade. Ao encorajar a atividade física, os programas ajudam os adultos mais velhos a manter a sua liberdade e mobilidade. Um estilo de vida mais ativo é reforçado pela inclusão de exercícios que aumentam a força e a flexibilidade. Socialização. Ultrapassar as barreiras sociais é essencial para combater o idadismo. Os programas promovem interação social, dando aos adultos mais velhos a oportunidade de interagir com outras pessoas na sua comunidade. Isto diminui os sentimentos de solidão e promove um sentimento de pertença. Saúde física e mental. Os programas são concebidos tendo em conta uma compreensão global da saúde. Estes programas apoiam a saúde geral e a vitalidade das pessoas mais velhas a nível físico e mental. Os programas tornam-se instrumentos eficazes para alterar atitudes e criar uma cultura que respeita e apoia as pessoas de todas as idades quando estas importantes áreas temáticas são realçadas. A identificação do grupo-alvo correto é essencial para criar programas que funcionem para os cidadãos mais velhos. Compreender os diferentes atributos, inclinações e requisitos do público-alvo garante que o programa seja personalizado para abordar questões e inclinações específicas relacionadas com o envelhecimento. A relevância e a eficácia do programa beneficiam desta abordagem personalizada, que incentiva as pessoas mais velhas a participarem. O alinhamento do programa com o público-alvo pode ser reforçado pela utilização de questionários sobre os requisitos de formação. Estes questionários podem proporcionar uma forma metódica de obter informações esclarecedoras diretamente dos adultos mais velhos, permitindo criar conteúdos e atividades que abordem especificamente os requisitos revelados através da recolha de dados sobre os interesses, estilos de aprendizagem e áreas de preocupação dos participantes. Para além de aumentar a eficácia do programa, a abordagem participativa dá aos participantes adultos mais velhos um sentimento de autonomia e inclusão. Além disso, o conteúdo dos programas é fortemente influenciado pelas recomendações das instituições de saúde e pelas necessidades de aprendizagem das pessoas mais velhas. As opiniões das pessoas mais velhas oferecem percepções pessoais sobre as dificuldades com que se deparam e as capacidades que gostariam de desenvolver. Ao incluir vários pontos de vista, os programas podem tornar-se mais abrangentes, abordando a saúde e o bem-estar, para além de elementos culturais e artísticos, proporcionando uma estratégia completa para combater o idadismo. No final, o esforço de cooperação entre os criadores do programa, os cidadãos mais velhos e as instituições de saúde garantem que o programa é informado por uma compreensão profunda das necessidades e objetivos distintos dos cidadãos mais velhos, além de ser personalizado para o público-alvo. Ao planear programas para pessoas mais velhas,
Pode ser incluída uma vasta gama de temas para responder às suas necessidades e interesses complexos. Os temas comuns incluem melhores resultados a nível da saúde mental, menos isolamento, melhor qualidade de vida e melhores resultados a nível da saúde. Mas dois temas especialmente importantes que surgem repetidamente são o reforço dos laços familiares e a redução do isolamento social. O enfoque nos laços familiares realça a compreensão de que as relações humanas são essenciais para o bem-estar geral dos idosos. Os programas que incluem exercícios de ligação familiar e conversas ajudam a construir uma rede de apoio e a melhorar a comunicação entre as gerações. Além disso, como o isolamento afeta negativamente o bem-estar mental e emocional das pessoas mais velhas, é imperativo abordar esta questão. Os programas destinados a atenuar a solidão oferecem oportunidades para a comunicação interpessoal, o envolvimento na comunidade e o estabelecimento de relações vitais, que melhoram e preenchem grandemente a vida dos cidadãos séniores. Estes temas sublinham a necessidade de uma estratégia abrangente para combater eficazmente o envelhecimento, para além de estar de acordo com as exigências do público a que se destina. Quando se trata de encorajar conversas significativas e a socialização entre pessoas mais velhas, os eventos artísticos e culturais são recursos inestimáveis. Ao proporcionar às pessoas plataformas dinâmicas para se expressarem, trocarem histórias e trabalharem em conjunto em projetos. O envolvimento em atividades artísticas e culturais permite que as pessoas mais velhas relacionem-se uns com os outros a um nível comum, ultrapassando as barreiras geracionais e criando um sentimento de compreensão. Utilizar a arte para se expressar. Através da arte, as pessoas mais velhas podem comunicar criativamente os seus pensamentos e emoções, uma vez que esta oferece uma linguagem comum. As diferentes formas artísticas proporcionam um meio de expressão pessoal e narrativa. Experiências comuns. As trocas culturais fomentam um sentido de comunidade ao unir as pessoas através de experiências comuns. A participação conjunta em eventos e espetáculos reforça um sentimento de identidade cultural partilhada. Permite que os adultos mais velhos reúnam diferentes grupos etários na sociedade. Criar laços entre gerações. A participação em atividades artísticas que unem gerações promove a comunicação entre os mais jovens e os mais velhos. As iniciativas de arte colaborativa promovem a compreensão e o respeito mútuos. Enfrentar a discriminação relacionada com a idade. Os pressupostos e preconceitos relacionados com a idade são contestados por eventos artísticos e culturais. A participação nestes eventos ajuda a contrariar o preconceito em relação à idade, realçando as muitas competências e realizações dos cidadãos séniores. Incentivar a diversidade. As pessoas mais velhas são encorajadas a participar em eventos culturais inclusivos, o que reforça o seu sentimento de comunidade. Os eventos culturais servem como um meio para eliminar obstáculos, encorajar a integração social e diminuir o isolamento. Essencialmente, os eventos culturais e as artes não só melhoram a vida dos cidadãos mais velhos, como também funcionam como catalisadores de mudança na luta contra o idadismo e no avanço de uma sociedade inclusiva. 1. Uma estratégia diversificada é essencial na luta contra o idadismo através de iniciativas artísticas e culturais. Deve-se começar com uma investigação aprofundada do envelhecimento através de conversas participativas, dando aos participantes um fórum para expressarem os seus pontos de vista e experiências em primeira mão. Simultaneamente, os workshops educativos analisam o idadismo e as suas consequências e sublinham a importância de erradicar os preconceitos relacionados com a idade. 2. As técnicas de prevenção do idadismo ocupam um lugar central e incluem componentes interativas como jogos de representação de papéis. Através da imersão do programa em afirmações e ações relacionadas com a idade, os participantes ficam equipados com competências práticas para desafiar e mudar eficazmente as crenças culturais. A incorporação de oradores convidados, profissionais ou ativistas também melhora a conversa ao iluminar estratégias e iniciativas bem-sucedidas para combater o idadismo.
3. O programa alarga então o seu âmbito para incluir os objetivos mais amplos dos empreendimentos culturais e artísticos. Os workshops de escrita, música e artes visuais permitem que as pessoas realizem plenamente o seu potencial criativo e proporcionam um sentimento de realização e autoexpressão. Os eventos culturais, tais como visitas a galerias, museus e espetáculos, aumentam a exposição dos participantes a várias formas artísticas, realçando quão inclusivo e expansivo pode ser o envolvimento cultural. 4. Através do estudo dos meios de comunicação, são examinados os fatores que influenciam a percepção do idadismo, revelando como os anúncios publicitários, os programas de televisão e os filmes moldam as perspectivas sociais sobre o envelhecimento. Simultaneamente, a conversa aprofunda os fatores culturais, examinando a forma como as expectativas e convenções sociais contribuem para formar e perpetuar as ideologias do idadismo. A determinação do conteúdo dos programas destinados às pessoas mais velhas está intimamente ligada ao reconhecimento e à satisfação das suas necessidades específicas. Através de inquéritos, grupos de discussão e comunicação direta, é realizada uma investigação aprofundada dos interesses, dificuldades e preferências da população. Os organizadores do programa podem garantir que a informação é relevante e apelativa para os adultos mais velhos, incorporando ativamente o público-alvo na fase de preparação do conteúdo. Esta abordagem permite obter informações importantes. É também crucial sublinhar a importância de incluir aspectos da vida cotidiana das pessoas mais velhas. A inclusão destes aspectos e de experiências torna o conteúdo mais relacionável e promove um sentimento de conforto e familiaridade. Anedotas, exemplos culturalmente apropriados e cenários da vida real criam uma ligação entre o programa e a vida cotidiana das pessoas mais velhas, tornando o processo de aprendizagem mais relevante e envolvente. Simplificando, o processo de escolha dos conteúdos incorpora as experiências vividas pelas pessoas mais velhas, para além das considerações teóricas, tornando o programa simultaneamente educativo e profundamente enraizado na sua vida cotidiana. Definição da terminologia e o seu significado. Um conjunto de termos próprios de uma determinada disciplina, ciência, arte, profissão ou área de especialização é designado por terminologia. Funciona como uma linguagem especializada que torna a comunicação num determinado ambiente mais precisa e inequívoca. Por exemplo, terminologias como aprendizagem e andragogia têm significados diferentes no domínio da educação do que na linguagem comum. A terminologia é importante porque ajuda as pessoas a comunicar num determinado domínio, reduzindo a ambiguidade, transmitindo um significado exato e facilitando uma comunicação eficaz. Concessões negativas associadas a termos específicos. Quando utilizadas no discurso corrente ou em contextos específicos, várias expressões podem evocar sentimentos negativos, especialmente no caso das pessoas mais velhas. Por exemplo, termos como velhice ou idoso podem suscitar suposições e estereótipos que apoiam o idadismo. Os termos relacionados com o envelhecimento que têm conotações negativas podem influenciar a opinião pública e encorajar ações discriminatórias. É imperativo reconhecer e confrontar estes estereótipos desfavoráveis, uma vez que isso permite a utilização de uma linguagem mais educada e inclusiva que honra a diversidade e a dignidade das pessoas mais velhas. Promover um discurso positivo. Falar de forma positiva e inclusiva sobre as pessoas mais velhas é crucial quando se interage com elas. Apoia o desenvolvimento de uma sociedade que valoriza as pessoas de todas as idades, para além de demonstrar um empenho em manter o seu valor e dignidade. A linguagem positiva incentiva uma narrativa mais inclusiva e cortês, reconhecendo as diversas experiências e contribuições das pessoas mais velhas. Dissipa os mitos sobre a idade, promove a empatia e é essencial para influenciar as percepções do envelhecimento.
Ao corrigir e reenquadrar estas afirmações, contribuímos para desconstruir as narrativas antiquadas e promover um discurso mais positivo e respeitoso em torno dos adultos mais velhos. Chegou ao fim do módulo 5. Obrigada.